Tentaram o Senhor na solidão do deserto. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Maurício Moraes e hoje estaremos falando sobre uma bênção de Deus na solidão do deserto. É interessante que o povo de Israel vivia aos milhares naquela ocasião. Haviam muitos realmente, muitas famílias. Inclusive a própria família de Moisés estava junto. Os seus parentes, sua mãe, seus irmãos. Havia muita gente. E como eles podiam estar só? Como alguém podia se sentir só? Se você viveu no mundo e aceitou Jesus, ou se você nasceu em berço evangélico e se desviou e depois voltou à sua vida normal diante do Senhor, numa convivência cristã, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que a caminhada com Cristo ela é algo individual, sim. Você sabe que o compartilhar a fé com os irmãos não depende da quantidade de pessoas que estão no templo ou no grupo de oração. Você sabe disso. E o povo de Israel tentou o Senhor, sim, na solidão do deserto. Porque eles deixaram para trás toda uma cultura, toda uma vida, uma convivência. Eles estavam ali há muitas décadas. Eles adquiriram muitas observações, muitos hábitos que eles observavam, muitos costumes. E nem todas estas coisas eram coisas exatamente abomináveis, mas infelizmente elas estavam atreladas entre si. Como você pode ver, Davi ele dançou na presença do Senhor. Daí a justificativa para muita gente sair dançando e achar que está tudo bem. Ou para muita gente dizer que não pode ir ponto final. A questão aqui é que um costume, é que um hábito, é que uma atitude, ela pode representar um pouco mais para um grupo de pessoas. Costume de um, o hábito de um, ou mesmo o chamado individual de Deus na vida de um, não dá para servir de parâmetro para todos. Daí a necessidade de você ter uma vida particular e individual, um relacionamento individual com Deus. Davi sabia disso. E todos os servos de Deus que um dia fracassaram e que retornaram para o Senhor, eles sabem disso. A caminhada com Cristo, ela é sim uma caminhada pelo deserto. Ela é uma caminhada de milagre em milagre. Aqueles que estão nessa trilha sabem que nós servimos a Deus na solidão do deserto. E que muitas vezes nós tentamos sim ao Senhor. Nós exigimos mais do que merecemos. Nós queremos uma satisfação maior do que é propício ao próprio deserto. O povo reclamou do pão que ele recebeu do céu. O povo reclamou da falta de água. O povo reclamou de tudo. Mas a bênção da qual eu estou te falando hoje é que Deus era manifesto ali durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. E isto não foi suficiente, meu irmão e minha irmã, porque a presença de Deus, apesar de poderosa, grandiosa, graciosa, transformadora e única, ela também não é suficiente para converter o homem a Deus, porque Deus nos deu liberdade. E na nossa liberdade, nós trilhamos por caminhos solitários e sombrios. E acabamos muitas vezes tentando ao Senhor. Mas quero compartilhar contigo neste dia que o Senhor Deus esteve com aquele povo do início ao fim. E quando eu digo fim, eu me refiro aos dias atuais e até o momento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles ainda estão aí. E é o povo de Deus. E é o povo escolhido. E é a nação santa do Senhor. E isso é precioso demais para Deus.
ter representantes na terra de tal forma. Agora, para você que é cristão, o livro de Mateus fala no primeiro versículo já, sobre a genealogia de Jesus Cristo. Sim, o primeiro livro do Novo Testamento já menciona Jesus Cristo no seu primeiro versículo. E em seu último versículo, a Bíblia Sagrada encerra também te abençoando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É exatamente assim que a Bíblia Sagrada finaliza. E que Deus te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. A bênção de Deus, ela é prática. A bênção de Deus, ela não está só no cunho espiritual, na esfera espiritual, para a alma. Não é só com o teu coração, não. A terceira epístola de João, no capítulo 1 e o versículo 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. O Senhor Deus quer ver a tua alma bem? Sim. Quer te ver com saúde bem? Sim. E também em todas as coisas. E aqui a palavra coisa encerra a criatividade. É a tua criatividade quem vai decidir a quantidade de coisas que entram aí. Mas a bênção aqui do apóstolo, a bênção do escritor, é desejar que você vá bem em todas as coisas. Assim como vai bem a tua alma. Você é abençoado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é muita bênção. Porque hoje você mora aqui no planeta Terra, que Deus criou lá no princípio. A primeira vez que a palavra bênção aparece na palavra, na Bíblia, está em Gênesis também, no capítulo 1, versículo 22, quando diz que Deus abençoou. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. E ele fala isso para todas as criaturas que existiam ali, tanto peixes quanto aves. É muita bênção, porque esses peixes e essas aves se multiplicaram. A bênção de Deus, ela tem uma ação prática na minha e na tua vida. No livro de Levíticos, o capítulo 25, o versículo 21, o Senhor diz assim: então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano. E a terra produzirá o suficiente para durar 3 anos. É muita bênção. Do início ao fim da palavra, a bênção de Deus, ela tem um cunho prático. Então, quando o apóstolo ele te oferece uma bênção de que a graça do Senhor Jesus esteja contigo, ela tem um cunho prático, ela é prática. E que seria essa graça? Amanhã nós falaremos um pouco sobre a graça do nosso Senhor Jesus. Qual graça é essa? A bênção da graça. No deserto, o povo usufruiu da presença de Deus. No deserto da tua vida e da minha vida, talvez não seja suficiente para mudar na nossa situação, mas é suficiente para que você saiba que Deus te deu vida, que Deus cuida de ti, que Deus te alimenta, que Deus te acompanha, que Deus jamais vai te abandonar. Esta é a bênção de Deus para quando nós estamos no deserto. Amanhã falaremos um pouco sobre a graça de Deus, a graça de Jesus sobre as nossas vidas. Até lá, que Deus te abençoe. Eu sou o Maurício Moraes, seja bem-vindo ao nosso canal.